E aí pessoal, estou aqui hoje aparecendo pela primeira vez na minha versão animada. E eu tomei a liberdade de aparecer nessa forma para falar da nova animação que está sendo produzida pela Glitch. E eu não estou nem aí para quem está achando meu traço feio, já que eu ainda não sou animador, portanto esse bonequinho feito com caneta e lápis colorido é o máximo que eu consigo fazer. Mas voltando ao assunto principal, eu estou aqui para falar da nova animação que está sendo produzida pela Glitch, que são Os Cavaleiros do Zodíaco. Zoeira, a real animação que está sendo produzida são as Cavaleiras de Guineverse. E pelo que eu pesquisei, essa animação está sendo feita pela mesma produtora que fez A Casa das Corujas, aonde depois de ter tido o desenho cancelado e ser chutada da Disney, ela se juntou à Glitch e fez essa animação como forma de protesto, crítica ou até uma sátira à própria empresa. E parando para pensar, Imagine Comics foi criada pelo mesmo motivo. Isso pode muito bem ser um paralelo ou quem sabe só uma coincidência mesmo. Bem, mas deixando isso de lado, essa animação conta a história de Olivia, essa garota esquisita que mora nesse castelo gigante. E também conta a história da princesa Guinevere, que é tipo um Mickey desse universo. E por algum motivo a Olivia fica maltratando a princesa e tratando ela como se fosse um mascote. E por causa disso a princesa acaba fugindo e indo parar na superfície, que é o mundo fora do castelo. Mas as reais protagonistas dessa animação são essas duas garotas, Andrea e Francesca. Ou só Frank mesmo. E as duas acabam se encontrando com a princesa, onde desenvolvem uma espécie de conexão com ela. E além disso, essa animação também possui vários elementos de outras obras, como o fato desse castelo barra parque de diversões ser claramente inspirado em Zalem, aquela cidade flutuante que vemos em Alita. E essa superfície também me lembra bastante a cidade de Arcane. E todo esse versus parece ser uma mistura da Disney com a Heavy No Mote e eu não sei falar inglês. Não tenho boca e tenho que gritar. E tanto o livro quanto o jogo são bem pesados por sinal. E isso também se estende à maioria dos personagens que aparecem nessa animação. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ah, tá duvidando de mim, Batman? Os personagens são escrotos, os personagens são escrotos, os personagens são genéricos e escrotos, os personagens são escrotos, os personagens são escrotos, não tem nada a ver com os jogos de Street Fighter. Mas isso não quer dizer que é ruim. E agora indo para as teorias, começando com a Olivia, ou melhor falando, com o envelhecimento rápido dela, já que se prestarmos atenção, ela regula de idade com as duas protagonistas, o que significa que não faz sentido ela ter aparecido velha daquele jeito. E isso pode significar que ela tem algum tipo de doença autodegenerativa que faz ela envelhecer mais rápido, possivelmente sendo algum derivado da infecção que é mostrada ao decorrer do episódio, já que nós vemos que o pai dela também estava um pouco doente. Ou então isso pode ter sido algum tipo de doença hereditária, já que a única menção à mãe dela é um quadro onde o rosto dela não é mostrado, o que pode significar fortemente que ela já tenha falecido. Assim como o pai dela, que só aparece no passado e em uma propaganda que a Frank estava assistindo. E falando nela, nessa mesma cena também é mostrado que ela tem algum tipo de doença mental, provavelmente também sendo um derivado da infecção, já que ela alucina com animais falantes e coisas mágicas, da exata mesma forma que a princesa enxerga o mundo à sua volta. E falando nessa doença, ela possivelmente é causada pela poluição do ambiente, mais especificamente pela fumaça tóxica das fábricas e a contaminação da água. E os principais sintomas dela são manchas azuis na pele e a saliva também ficando azul, e possivelmente essas alucinações. Além de que essa doença também pode ser algum efeito colateral dos estimulantes que foram mostrados, já que pelo que eu entendi, essa droga consegue fazer as pessoas se manterem funcionais por mais tempo, o que tanto a Frank quanto a Andrea precisam, já que elas trabalham em turnos dobrados para se manterem. Além de que essa animação também tem várias pontas soltas, já que ele não explica como esse castelo-parque surgiu, e nem como a princesa conseguiu escapar de lá, e nem toda aquela brutalidade e regime totalitário que vimos, e muito menos o fato dos robôs que aparecem possuírem sangue e órgãos humanos, assim como a princesa, mas provavelmente tudo isso vai ser respondido com a chegada de mais episódios. Pontos positivos: a animação é bem viva e fluida, a iluminação é boa, a estética é maravilhosa, os personagens são bastante carismáticos, a história é bem interessante e também serve para calar a boca desse povo que falam que histórias de futuros pós-apocalípticos estão ficando manjadas. Pontos negativos: sinceramente, o único ponto negativo que eu encontrei nem sequer é culpa da animação, mas sim da depravação da internet, já que a animação ainda é um episódio piloto, e até agora só teve 2 semanas de estreia, mas aparentemente
somente 2 semanas foram bastante para os doentes do 34º site entrarem em ação, já que eles fizeram não um, não dois, mas sim uma coleção completa. E não só fizeram da princesa, como também fizeram das protagonistas, das médicas, dos robôs gigantes, da Olivia adolescente, nem o Sparks foi poupado. E isso realmente me dá uma raiva imensa, já que foi exatamente por isso que vários desenhos foram estragados, com você não conseguindo mais olhar para eles da mesma forma. E se eu pudesse, eu jogava todos eles num buraco e passava concreto por cima. E depois dessa minha pistolada, eu provavelmente fiquei parecendo aquele velho de Cangachura depois de descobrir que o Tokita tava dando uns pega na neta dele. Aquele maldito! A Garura ainda tá no ensino médio e ele tá tentando seduzi-la! Apaguem ele da face da terra! Não deixem sobrar nada! E também tem outra coisa que eu queria comentar, que é sobre o jogo Invencível Versus, aonde eu não consigo descrever com palavras sobre o quão hypado eu tô pra esse jogo, já que pelo que eu vi no trailer ele vai ser algo parecido com Dragon Ball FighterZ ou Injustice. E um dos principais motivos de eu estar tão ansioso é que possivelmente a filha do Battle Beast vai aparecer. E bem, eu não sei se isso é verdade, mas eu achei pela internet uma imagem da suposta aparição dela, e eu até tinha salvado pra mostrar aqui, mas acabei perdendo. Mas de qualquer forma, se ela aparecer mesmo, eu realmente vou gostar bastante. Ainda mais que tá bem longe dela ser adaptada, já que ela só aparece bem depois da Guerra Viltronita, com o Treg já tendo sido eliminado. E, João, acho que tu não vai gostar do que eu tenho pra te falar. E o que é?